Na festa anual da empresa onde minha esposa trabalhava, eu assisti ela dançar com o chefe dela, enquanto os dois achavam que eu estava no banheiro. Deixa eu repetir, porque eu sei que você ouviu, mas talvez não tenha processado ainda. Eu vi minha esposa, a mulher com quem eu tinha me casado 3 anos antes, dançando colada no chefe dela, com aquele tipo de proximidade que não pertence a um ambiente de trabalho, que não pertence a uma festa de confraternização, que não pertence a nenhum lugar onde você ainda está dentro de um casamento. E os dois achavam que eu não estava vendo. O que eles não sabiam é que o homem que estava observando aquilo do corredor era tecnicamente o sócio majoritário silencioso do grupo que controlava aquela empresa. O Márcio dançava com a mulher do dono sem saber que era o dono. E eu deixei. Antes de te contar como aquela noite terminou, preciso te contar por que eu não fiz nada naquele momento. Não foi fraqueza, não foi surpresa demais para agir. Foi uma escolha. E essa diferença entre reagir por impulso e responder por convicção é talvez a coisa mais importante que um homem pode aprender. Quem já entendeu isso sabe do que eu estou falando. Quem ainda não entendeu, fica até o fim. Essa história foi feita para você. Meu nome é Samuel, tenho 32 anos. Moro num apartamento de 2 quartos no Brooklyn, aqui em São Paulo, num prédio sem nome famoso, sem portaria de vidro e mármore, sem aquele lobby que parece mais vitrine do que entrada. O meu prédio tem um porteiro chamado Cláudio, que conhece o nome de todo mundo e pergunta sobre a família de todo mundo. O elevador demora um pouco no 4º andar. Sempre demorou. E o corredor cheira a café no final de tarde, porque a minha vizinha da frente é baiana e cozinha de verdade. Eu não trocaria isso por nenhum condomínio fechado de Alphaville. Acordo todo dia às 6 da manhã. Faço café no coador de pano, aquele processo lento que exige atenção, água na temperatura certa, pó na medida certa, tempo respeitado. Bebo sentado na varanda pequena que dá para a rua, olhando o bairro acordar no mesmo ritmo de sempre. O açougue abrindo as portas de metal. O motoboy parando no sinal com o capacete já na cabeça antes mesmo de ligar o motor. A moça da padaria varrendo a calçada com aquele vassouraço ritmado que eu aprendi a usar como relógio. Depois disso, pego o meu carro. Um Corolla 2019, prata, sem película escura, sem rodas de liga, sem nada que chame atenção, e vou até o escritório. O escritório fica no andar de um prédio comercial na Berrine. Por fora parece o que as pessoas esperam que ele seja. Discreto, funcional, sem fachada de agência de publicidade, nem de startup que quer parecer o que não é. Por dentro, é de lá que eu e meus 2 sócios administramos uma holding que controla participações em 4 empresas diferentes. Consultoria de gestão, tecnologia aplicada, um fundo imobiliário e, entre outras coisas, uma participação majoritária numa empresa de serviços corporativos sediada na Vila Olímpia. A empresa onde Camila trabalhava como coordenadora de projetos há 3 anos. A empresa, cujo maior contrato ativo eu havia assinado pessoalmente 18 meses antes. Ela não sabia disso. Quase ninguém sabia. E antes que você me pergunte por que eu não contei, preciso que você entenda uma coisa que antecede tudo, que é a origem de tudo. Porque sem essa parte, o que aconteceu naquela festa não faz sentido. E mais importante, sem essa parte, a minha escolha de silêncio naquela noite vai parecer covardia quando é exatamente o contrário. Meu avô se chamava Valdemar. Nasceu em Montes Claros, norte de Minas, filho de um ferreiro que nunca teve mais do que as próprias mãos e uma pequena forja nos fundos de casa. Valdemar veio para São Paulo nos anos 60 com uma mala de couro, 200 cruzeiros e uma disposição para trabalhar que eu nunca vi em nenhuma outra pessoa na minha vida. Ele começou como ajudante em uma gráfica na Muca, depois abriu a própria gráfica, depois comprou o imóvel onde ela funcionava, depois comprou o imóvel do lado, depois o outro lado, depois começou a comprar terrenos no ABC,
na época em que o ABC ainda era só poeira e promessa industrial. Meu avô não falava de dinheiro. Nunca falava. Não porque não tivesse, porque entendia que falar era o começo do erro. Ele me contou uma vez, numa tarde de sábado, na varanda da casa dele em Santo André, que havia visto mais de um homem rico perder tudo não por falta de inteligência nos negócios, mas por excesso de necessidade de ser visto como rico. A distinção era sutil, mas ele a entendia com precisão de artesão. Construir riqueza e exibir riqueza são dois processos que se alimentam de combustíveis opostos. Um precisa de silêncio, paciência e consistência. O outro precisa de público, validação e velocidade. Você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo sem que um destrua o outro. Meu pai não aprendeu essa lição na primeira tentativa. Ele era filho único, e quando meu avô começou a incluí-lo nos negócios ainda jovem, ele trouxe consigo uma energia que meu avô admirava, mas que carregava um risco que Valdemar não soube na época como nomear. Meu pai queria crescer rápido, e cresceu. Aos 32 anos, a minha idade agora, ele já tinha uma distribuidora própria no grande ABC, 3 funcionários, um sócio de confiança e um faturamento que a maioria dos homens da idade dele não teria em 20 anos de trabalho. Mas meu pai também comprou o carro novo quando não era necessário, frequentou o clube quando o dinheiro deveria estar sendo reinvestido. Fez reformas que o ego pediu e o caixa pagou com um atraso que foi crescendo devagar, como uma infiltração que você só descobre quando o teto já cedeu. Eu tinha 11 anos quando a distribuidora fechou. 12 quando a gente saiu do apartamento que meus pais haviam comprado em São Bernardo e voltou para um quarto nos fundos da casa da minha avó. Eu me lembro do rosto do meu pai naquela tarde. Não com raiva, não com amargura. Me lembro com a compreensão que só veio décadas depois. Era o rosto de um homem que havia construído a própria identidade em cima de algo que não era estrutura, era aparência. E quando a aparência desmoronou, o homem por baixo dela ficou sem chão. Meu avô nunca disse uma palavra de julgamento sobre o filho. Nenhuma. Mas ele me chamou sozinho uma tarde, quando eu tinha uns 14 anos e já entendia mais do que deixava parecer, e disse uma coisa que ficou gravada em mim com a permanência das coisas que chegam no momento exato em que a gente está pronto para receber. Ele disse: Samuel, o que você tem não é o que você é, mas o que você é vai determinar o que você vai ter. Nunca confunda o número com o homem. O número oscila. O homem, esse, você constrói todo dia. Quando comecei a ganhar dinheiro de verdade, eu já tinha escolhido. Ninguém ia saber. Não por vaidade inversa, não por jogo, não por estratégia fria de relacionamento. Por proteção da única coisa que o dinheiro não consegue comprar de volta depois de perdida. A clareza sobre quem as pessoas realmente são. Quando você tem, as pessoas te tratam de um jeito. Quando elas não sabem que você tem, elas te mostram quem são de verdade. E eu queria ver. Sempre quis ver. Conheci Camila numa sexta-feira de outubro, numa fila de autoatendimento do supermercado perto de casa. Ela estava de tênis branco, calça jeans, uma blusa simples, com 3 itens no carrinho e um celular na mão que ela olhava com aquele olhar de quem está tentando lembrar se esqueceu alguma coisa na lista. Eu estava atrás dela com um pacote de café e 2 limões. Ela olhou para o meu carrinho, olhou para mim e disse sem cerimônia: Vai durar mais do que o meu. Eu ri. Ela riu. A gente ficou 40 minutos conversando no estacionamento depois disso. Havia algo nela que eu não soube nomear naquele primeiro dia, mas que fui entendendo ao longo dos meses seguintes. Era uma espécie de curiosidade tranquila sobre o mundo. Ela perguntava sobre as coisas, não para impressionar, mas porque queria de fato entender. Ela lia. Tinha opinião sobre coisas que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Gostava de cozinhar em silêncio no domingo de manhã, com um podcast tocando baixinho.
Em nenhum momento ela perguntou o que eu fazia, quanto eu ganhava, onde eu morava, no sentido de avaliar o bairro. Ela perguntou o que eu gostava, o que me incomodava, o que me fazia continuar mesmo quando estava difícil. Eu me apaixonei com aquela facilidade perigosa que às vezes acontece quando você encontra alguém que parece entender a língua que você usa por dentro. Mas havia sinais. Sempre há. E eu os vi, os justifiquei, os minimizei, os arquivei num lugar da memória que visito agora com mais honestidade do que visitei na época. O primeiro foi quando contei para ela sobre o apartamento. Não o endereço, só o bairro. Brooklyn, boa localização, ela aprovou. O segundo foi quando mencionei o carro. Corolla, ela não comentou nada, o que também era um comentário. O terceiro foi quando, numa conversa sobre planos, ela disse que sempre imaginou estar numa situação melhor do que a dos pais aos 40 anos. E a frase ficou no ar com um peso que eu escolhi não pesar. O quarto sinal veio quando ela começou a trabalhar na empresa. Eu já sabia. Ela havia contado quando passou no processo seletivo, animada. E eu havia escutado com aquela atenção específica de quem guarda informação para uso posterior. Não disse nada sobre a conexão. Precisava de tempo para ver o que aquilo revelaria. O que revelou foi Márcio. Márcio Henrique Braga, gerente de desenvolvimento de negócios, 38 anos, filho de Ribeirão Preto. MBA numa escola de São Paulo que ele mencionava com a frequência de quem precisa lembrar ao mundo e a si mesmo que passou por lá. Camila começou a citá-lo com a regularidade de quem está construindo uma narrativa sem perceber que está construindo uma narrativa. O Márcio disse isso. O Márcio fez aquilo. O Márcio tem uma visão muito clara de onde a empresa vai chegar. Eu ouvia e não comentava. Guardava. Faltavam 3 semanas para a festa quando ela mencionou o convite. Tom animado, aquele tom específico que ela usava quando estava empolgada com algo que sabia que eu não ia receber com o mesmo nível de empolgação. Festa de confraternização de fim de ano, open bar, buffet, num espaço em Moema, todo mundo confirmado. Ela estava empolgada com o vestido que tinha achado. Eu disse que iria. Ela ficou feliz de um jeito que, naquela época, eu ainda estava tentando ler direito. Hoje eu leio sem esforço. Nos dias que antecederam a festa, houve uma mudança de temperatura nela que eu cataloguei sem comentar. Ela passou mais tempo se arrumando. Perguntou 2 vezes se a combinação de roupa dela estava boa. Não para mim, no espelho, mas com a cabeça inclinada do jeito de quem está pensando em outro par de olhos que vai olhar. Saiu do banheiro na noite da festa com um perfume diferente do habitual. Mais marcante, eu não disse nada. O espaço de eventos ficava numa rua lateral em Moema, daquele tipo de endereço que tenta equilibrar requinte com acessibilidade e consegue parecer os dois ao mesmo tempo sem ser completamente nenhum dos dois. Na entrada, um banner com o logo da empresa, um tapete vermelho curto e 2 seguranças com aquele ar de quem foi instruído a parecer mais sério do que se sente. Chegamos às 20 horas, pontualmente. Camila foi à frente, não pela diferença de passada, mas pelo ânimo, pela antecipação no passo. Eu andava do lado, um passo atrás, observando o ambiente antes de ser observado. É um hábito que meu avô tinha e que fui construindo sem perceber. Entrar num lugar devagar o suficiente para ler o território antes de decidir como se mover dentro dele. O salão tinha umas 80 pessoas. Mesas redondas com toalha branca, arranjos simples, uma área de bar no fundo com fila curta, uma pista de dança improvisada no centro com uma playlist de MPB tocando num volume que permitia conversa. Nas laterais, grupos de 3, 4 pessoas com copos na mão, aquelas conversas de confraternização que seguem sempre o mesmo roteiro. O que vai fazer no fim de ano, como foi o resultado do segundo semestre, quem vai continuar, quem não vai. Eu fui apresentado a algumas pessoas.
Esse é o Samuel, meu marido. Sem profissão, sem contexto, sem âncora social. O Samuel, marido. Um detalhe biográfico que completava a frase de Camila sem precisar de parágrafo próprio. Eu sorri para cada pessoa, dei aperto de mão firme, olhei nos olhos, fiz as perguntas certas. Pessoas gostam de quem faz as perguntas certas. É mais raro do que parece. Foi quando Márcio apareceu. Era exatamente o que eu havia imaginado a partir das descrições. Alto, bem vestido num terno cinza que ficava bom sem ser exibicionista, cabelo preso com aquele desleixo calculado, relógio no pulso que não era barato sem ser ostensivo. Ele tinha aquele tipo de presença que preenche o ambiente antes de ele abrir a boca. Não por grandiosidade, mas por segurança excessiva, aquela segurança de quem passou anos sendo o homem mais interessante de qualquer sala que entrava e aprendeu a entrar, já sabendo disso. Ele cumprimentou Camila com um abraço que durou 1 segundo a mais do que um abraço de colegas de trabalho dura. Ela riu de algo que ele disse antes mesmo de ele terminar a frase. Depois, ele se virou para mim. O aperto de mão foi cordial, o olhar foi o de quem registra uma informação sem considerar necessário guardá-la. Samuel, é isso, confirmei. Ele acenou com a cabeça do jeito que se acena quando a resposta confirmou o que já se sabia. Se virou de volta para Camila e retomou a conversa do ponto onde havia parado, como se eu tivesse sido uma interrupção breve e já resolvida. Fiquei na mesa durante o jantar. Comi bem, bebi com moderação, participei das conversas que me chegaram. Observei o que havia para observar. O jeito de Camila de inclinar o corpo na direção de Márcio quando ele falava, o jeito de Márcio de baixar a voz um tom quando estava falando com ela especificamente, a progressão lenta e constante da distância física entre os dois, que foi diminuindo ao longo de 2 horas, de forma que cada passo era imperceptível, mas o resultado final era absolutamente claro. Por volta das 22 horas, levantei da mesa e fui em direção ao corredor que dava para os banheiros. Na volta, parei antes de entrar no salão. Não parei por hesitação. Parei porque o que eu vi, através da abertura da porta, me pediu 1 segundo de atenção silenciosa antes de qualquer movimento. Eles estavam dançando. Não no centro da pista, onde todos podiam ver claramente, nas bordas, naquele espaço entre a pista e as mesas laterais, onde a iluminação era mais baixa e a plateia era mais distraída. Ela com as mãos nos ombros dele, ele com uma das mãos na cintura dela, não do lado, mas atrás. Aquela posição específica que não é neutra, que não deixa margem para interpretação. Os dois rindo de algo que era exclusivo dos dois. Os dois num mundo que excluía tudo ao redor, incluindo um marido que, na lógica deles, estava no banheiro e demoraria mais um pouco. Fiquei parado por exatos 26 segundos. Eu sei o número porque contei. Não na hora. Depois, quando fui reconstruir aquela cena com a precisão que ela merecia, 26 segundos olhando para aquilo, catalogando cada detalhe, cada ângulo, cada informação que aquela imagem continha. E depois virei e fui para a cozinha de serviço. Não fui para a cozinha de serviço porque não tinha onde ir. Fui porque era exatamente onde eu precisava estar naquele momento. Longe do salão, longe daquela música, longe de uma decisão que eu ainda não havia tomado sobre o que fazer com o que havia visto. Precisava de silêncio, precisava de um lugar onde o ar não cheirasse a performance. A cozinha de serviço era o que essas cozinhas sempre são, funcional, sem enfeite, com aquela iluminação de neon branco que não disfarça nada. Havia uma bancada com restos do buffet, caixas de bebida empilhadas no canto, um carrinho de limpeza encostado na parede e sentado numa banqueta perto da pia, um homem de uns 50 anos com uniforme de limpeza, tomando um café em xícara pequena com a concentração de quem está tendo o melhor momento do dia. Ele me ouviu entrar e levantou o rosto sem sobressalto.
Olhos calmos, expressão aberta, sem aquela tensão que algumas pessoas sentem quando alguém de fora entra no espaço delas sem aviso. Desculpa o incômodo, eu disse. Incômodo nenhum, ele respondeu. Quer um café? Acabei de fazer. Eu disse que queria. Ele se levantou, pegou uma xícara limpa de uma prateleira, serviu com aquele cuidado de quem faz as coisas com atenção, porque é assim que faz. Não porque alguém está olhando, não porque quer ser elogiado, mas porque café bom merece ser servido direito e ponto final. Me entregou a xícara com uma naturalidade que eu não havia recebido em nenhum momento naquela festa. É da roça, ele disse, sentando de volta na banqueta. Trouxe de casa. Esse daqui que eles servem no evento não presta. Perguntei de onde era. Ele me contou que era de Juazeiro do Norte, Ceará, que tinha vindo para São Paulo 15 anos antes com a mulher e 2 filhos, que trabalhava naquela empresa de eventos há 11 anos. Seu nome era José, mas todo mundo chamava de Seu Zé. E ele dizia o apelido com aquela leveza de quem há muito parou de precisar que o nome fosse completo para se sentir inteiro. Conversamos por uns 20 minutos. Sobre o campeonato. Ele era Flamengo com uma fidelidade que não dependia de resultado. Sobre São Paulo, que ele amava sem romantismo, com a afetividade prática de quem construiu a vida numa cidade e entende que ela pertence a você quando você para de esperar que ela seja o que não é. Sobre o café, ele tinha opinião firme sobre torra e sobre a diferença entre pressa e urgência no processo de passar. Em nenhum momento ele me perguntou o que eu fazia. Em nenhum momento ele me avaliou. Ele falava comigo do jeito que se fala com uma pessoa, não com uma função, não com uma posição, não com um salário imaginado ou um carro deduzido. Me tratou com a dignidade direta de quem não sabe calcular status e não sente falta de saber. O café dele era melhor do que qualquer coisa que havia sido servida no salão. Quando levantei para sair, ele acenou com a cabeça daquele jeito simples de quem diz boa sorte, sem usar essa frase que às vezes pesa demais. Eu saí da cozinha com algo que não havia entrado lá dentro, tendo clareza, não sobre o que fazer, sobre quando fazer. Do salão, voltou o som da música e o murmúrio das conversas. Fui direto para a mesa, peguei o paletó que havia deixado na cadeira, coloquei com calma. Camila estava de volta, sentada 2 lugares à direita, com aquele sorriso de quem acabou de ter uma conversa boa. Márcio estava na mesa dele, do outro lado do salão, com a mesma compostura de quem não fez nada errado, porque decidiu que não havia feito. Eu me despedi de algumas pessoas, agradeci a noite, coloquei a mão nas costas de Camila por um segundo e disse que iria pegar o carro. Ela disse que ia atrás. Eu saí. No corredor, parei um instante, olhei para o salão pela última vez com aquela visão de quem está guardando uma cena para uso específico e futuro. Depois fui embora. Não disse nada no carro. Não disse nada quando chegamos em casa. Não disse nada naquele fim de semana inteiro. Camila perguntou se eu tinha curtido. Eu disse que tinha sido uma noite interessante. Ela não aprofundou. Eu não aprofundei. Nós 2 ficamos no espaço entre o que havia acontecido e o que ainda ia acontecer, cada um sabendo de coisas que o outro ainda não sabia que sabia. A reunião de sócios estava marcada para a segunda-feira, às 10 da manhã. Reunião ordinária, pauta conhecida, presença dos 3 sócios da holding, mais os diretores das empresas do grupo. Uma vez por semestre, a gente convocava as lideranças de cada empresa para um alinhamento estratégico, resultados do período, projeções para o próximo, ajustes de rota quando necessário. Era protocolo, era estrutura, era a coisa mais normal do mundo no contexto daquela empresa. O que não era normal era eu aparecer pessoalmente. Há 2 anos, por uma decisão que tinha fundamento prático, mas que a essa altura eu sabia que carregava outros fundamentos também, eu havia deixado de ir às reuniões presencialmente. Participava por videoconferência quando participava.
A maioria das pessoas das empresas do grupo me conhecia de nome, de assinatura em documento, de voz em chamada. Poucas me haviam visto pessoalmente. Os diretores e gerentes da empresa onde Camila trabalhava estavam nessa lista. Márcio estava nessa lista. Cheguei às 9h50. Entrei pelo acesso principal, cumprimentei a recepcionista pelo nome. Ela ficou 1 segundo surpresa. Depois sorriu com aquela naturalidade de quem decide rapidamente que vai agir como se fosse normal. Fui direto para a sala de reuniões, no 12º andar. Meus 2 sócios já estavam lá, cada um com o seu café, cada um com a pasta de documentos aberta. Eles me olharam sem surpresa, porque eu havia avisado 2 dias antes que iria presencialmente. Apenas eles sabiam. Os diretores foram chegando aos poucos, cumprimentos, apertos de mão, aquela coreografia de hierarquia discreta que acontece no início de qualquer reunião desse tipo. O representante da empresa onde Camila trabalhava era o diretor de operações, um homem de 50 e poucos anos chamado Silveira. Competente, direto, com quem eu havia trocado e-mails, mas nunca havia estado numa sala. Ele entrou acompanhado de 2 gerentes. Um deles era Márcio. Ele entrou na sala com a mesma presença de sábado à noite, mas ajustada para o contexto de reunião de negócios. Pasta na mão, postura de quem sabe que está numa sala importante e quer transmitir que pertence a ela. Cumprimentou meus sócios, cumprimentou Silveira. Olhou para mim com o olhar de quem está processando um rosto que parece conhecido, mas não encontra o ficheiro correto para arquivá-lo. Deu um aperto de mão automático e seguiu. A reunião começou. Um dos meus sócios abriu com os números consolidados do semestre. Eu ouvi, fiz algumas anotações, fiz 2 perguntas técnicas sobre projeção de receita para o próximo trimestre. A segunda pergunta foi diretamente para Silveira, que respondeu com a atenção de quem acabou de perceber que a pergunta vinha de alguém que entendia mais do que o título na frente da sala sugeria. Foi quando Silveira me apresentou formalmente aos gerentes presentes. Samuel Correia, sócio fundador e majoritário da holding, que controla, entre outras empresas, a nossa operação. O silêncio que tomou Márcio naquele momento foi de uma qualidade específica. Não foi o silêncio do susto, foi o silêncio do recalculate, da revisão em tempo real de toda a informação arquivada, da reorganização interna urgente de uma narrativa que havia sido construída sobre premissas que acabavam de desmoronar. Eu vi o momento exato em que ele conectou os pontos. Vi nos olhos, na tensão mínima da mandíbula, no jeito de ele endireitar levemente a postura, como quem está tentando recuperar algo que escorregou sem que parecesse que escorregou. Eu o olhei por um segundo. Não com frieza calculada, não com satisfação visível. Com a mesma expressão com que havia olhado para ele no sábado à noite, quando ele apertou minha mão e disse: "Samuel, é isso?" Uma expressão que não dava nada de graça, que não fechava nenhuma conta em público, que não precisava de nenhuma palavra, porque o silêncio já havia dito tudo o que havia para dizer. Continuei a reunião. Fiz minhas perguntas, ouvi as respostas, contribuí onde cabia. Na parte final, quando se abre para considerações gerais, Márcio ficou em silêncio. Não teve considerações gerais. Não teve a energia de sábado à noite, não teve a voz que baixava um tom quando estava falando para alguém específico, não teve a presença que preenche o ambiente antes de abrir a boca. Havia um homem diferente sentado naquela cadeira, não diferente de forma dramática, não diferente de forma que alguém sem o contexto perceberia. Diferente da forma que só eu sabia ver, porque era eu que tinha o contexto completo. Quando a reunião encerrou às 11h40, me levantei, cumprimentei cada um, agradeci a presença. Quando apertei a mão de Márcio, ele disse: "Foi um prazer, Samuel.
com um cuidado de pronúncia que não havia estado lá quando ele havia dito o mesmo nome 2 dias antes. Eu disse que também havia sido, e segui para o próximo cumprimento sem pausar, sem sublinhar, sem dar ao momento nenhum peso extra, além do peso que ele já carregava por conta própria. Camila eu vi no corredor da saída. Ela havia passado pela área de recepção na hora do almoço e visto o meu nome na lista de presença da reunião. Estava de pé, perto da área de café, com uma expressão que eu não havia visto nela antes. Não era culpa, não era medo. Era aquela expressão específica de quem está, pela primeira vez, olhando para uma situação com a perspectiva correta e entendendo que havia visto tudo errado durante um tempo muito longo. Ela disse meu nome. Eu parei. Não havia o que dizer naquele corredor que não devesse ser dito em outro lugar, com outro tempo, com outra disposição de quem fala e de quem ouve. Eu disse que a gente conversa em casa. Ela acenou com a cabeça. Eu fui embora. No carro desci o vidro, liguei o rádio no volume baixo. O trânsito da Berrine num horário de almoço de segunda-feira é sempre o mesmo, lento, inevitável, com aquela qualidade hipnótica de coisa que não vai mudar independente de quanto você pressione o acelerador. Fiquei nele sem impaciência. Olhei para os prédios, para as pessoas na calçada, para o entregador de bicicleta que cortou por entre os carros com aquela confiança de quem conhece a cidade por dentro. Pensei no seu Zé na cozinha de serviço, no café que ele havia feito com atenção porque era assim que fazia. Pensei no meu avô na varanda de Santo André, dizendo que o número oscila e o homem você constrói todo dia. Pensei no meu pai saindo do apartamento de São Bernardo com o rosto que eu ainda consigo ver, com a mesma nitidez de quando tinha 12 anos. E pensei que às vezes o momento em que tudo muda não parece com o que você imaginou que pareceria. Não tem música, não tem discurso, não tem nenhum gesto que declare o fim. Tem um corredor, tem um nome dito com cuidado novo, tem uma mão estendida que aceita sem demorar, e tem um homem que vai embora devagar, com o mesmo passo de sempre. Voltei para casa na segunda-feira à noite com aquela leveza estranha de quem terminou algo que precisava terminar. Não a leveza da alegria, a leveza do encerramento. São coisas diferentes e é importante saber distinguir. Fiz o café, sentei na varanda. O bairro tinha o som de sempre. A TV da vizinha de baixo, o cachorro da esquina latindo para o vento, o ônibus passando com o barulho de motor que não precisa pedir licença para ninguém. Tudo igual, tudo no mesmo lugar. O mundo não havia registrado nada do que havia acontecido naqueles 3 dias. Era exatamente assim que deveria ser. Camila e eu conversamos, não naquela noite, mas nos dias seguintes. Conversas longas, algumas difíceis, todas honestas, de um lado e de outro, com aquela honestidade que só aparece quando não há mais nada a ganhar com o disfarce. Eu não listei acusações. Não reconstituí a cena da dança com detalhes para que ela soubesse que eu havia visto. Não precisava. O que havia acontecido era sabido por nós dois, e não precisava de inventário público para ter o peso que tinha. Disse o que precisava ser dito sobre o casamento, sobre o que havia funcionado e o que havia revelado não funcionar, sobre o que eu entendia agora que não havia entendido antes. Ela disse o que tinha para dizer também, com uma coragem que eu reconheci e que me pareceu genuína, vinda de um lugar real. Não vou detalhar o que foi decidido, não porque seja segredo, porque pertence a um espaço que ainda é privado, que ainda é de quem viveu e que não precisa ser exibido para que a história faça sentido. O que eu sei é que eu saí daqueles dias com uma coisa que demorei anos para aprender a nomear: a diferença entre reagir e responder. Qualquer pessoa que foi humilhada pode reagir. Isso não precisa de preparo, não precisa de caráter, não precisa de nada além do reflexo básico do ser humano quando se sente ameaçado. Raiva,
confronto, grito, cena. São coisas que chegam sozinhas, sem convite, e que custam sempre mais do que entregam. Responder é diferente. Responder exige que você aguente o peso do momento sem deixar que ele decida por você. Exige que você espere o momento certo, não por passividade, mas por precisão. Exige que você entenda que o silêncio estratégico não é ausência de reação. É a reação mais completa que existe, porque ela não dá ao outro o confronto que ele esperava, não valida a provocação com uma resposta proporcional e devolve para cada pessoa o peso do que fez sem que você precise gastar uma palavra de acusação. Penso no seu Zé com frequência. Não sei o nome completo dele, não sei o bairro onde mora em São Paulo, não sei o time que torce quando o Flamengo está fora. Flamengo nunca está fora, ele havia dito com convicção. Mas sei que aquele café que ele fez numa cozinha de serviço, servido com atenção a um homem que ele nunca havia visto antes, e que ele tratou com dignidade, sem calcular o que haveria de receber em troca, foi a coisa mais honesta daquela noite inteira. Ele fez aquilo porque era assim que ele fazia as coisas, não porque estava sendo avaliado, não porque havia câmera, não porque havia consequência, porque era o que era. Existe um tipo específico de riqueza que não aparece em nenhum balanço. Não tem cotação em nenhuma bolsa, não pode ser herdado nem transferido por contrato. É a riqueza de quem age do mesmo jeito, independente de quem está olhando. Meu avô tinha isso. O seu Zé tem isso. E eu aprendi, naquela sequência de 3 dias, que é a única forma de riqueza que realmente protege alguma coisa. Porque o resto pode oscilar, pode mudar de mãos, pode desaparecer numa decisão de mercado ou numa manhã de segunda-feira. Mas o que você é quando acha que ninguém está vendo, esse não tem oscilação, não tem data de vencimento, não tem como ser tomado de você sem a sua permissão. Hoje de manhã, acordei às 6. Fiz o café no coador de pano. Sentei na varanda. O padeiro estava abrindo a grade. O motoboy estava no sinal com o capacete já na cabeça. A moça da padaria estava varrendo com aquele vassouraço ritmado que eu uso como relógio. Tudo igual, tudo no lugar. Pensei no meu avô. Valdemar, filho de ferreiro, nascido em Montes Claros, construtor silencioso de uma vida inteira que só revelou o tamanho depois que ele havia ido. Pensei nele tomando café na varanda de Santo André, naquela tarde de sábado, com aquela paciência tranquila de quem não precisa que o mundo saiba o que tem, porque sabe exatamente quem é. Pensei nele dizendo que o número oscila e o homem se constrói todo dia. Ele estava certo, sempre esteve. O valor de um homem não está no que ele tem, quando todo mundo está olhando. Está no que ele é, quando acha que ninguém vê. Márcio viu no corredor de um salão com iluminação baixa, de frente para um homem que ele havia descartado em 2 segundos, que às vezes o que você não sabe sobre alguém é exatamente o que você mais precisava saber. Camila viu num corredor de escritório, de frente para um nome numa lista de presença, que às vezes o que você subestima não era pequeno, era discreto. E são coisas completamente diferentes. E eu vi, numa cozinha de serviço com neon branco e um café de Juazeiro do Norte, que dignidade não é algo que você conquista quando chega lá em cima. É algo que você pratica todo dia, em cada xícara servida, em cada aperto de mão dado, sem calcular retorno, em cada silêncio mantido, quando o grito seria mais fácil e mais ruidoso e mais imediatamente satisfatório. Mas sempre, sempre muito mais barato. Esse canal existe porque existem histórias que precisam ser contadas devagar, sem pressa, com o peso que merecem. Histórias de homens que passaram pela humilhação e escolheram o silêncio, que foram subestimados e escolheram a espera, que foram colocados em lugares menores do que mereciam e escolheram não se encolher para caber. Escolheram ocupar o próprio espaço com calma, com consistência, com o passo de quem sabe que o tempo trabalha para quem não tem pressa de provar nada.
Se alguma parte dessa história disse algo que você precisava ouvir, ela cumpriu o que precisava cumprir. Se você reconheceu alguém que conhece em algum dos personagens dessa noite, fica com esse reconhecimento. Ele tem valor. Constrói para dentro. O que tiver dentro não some quando o de fora oscila.